O Franco Atirador. Filme este interpretado pelo grande Champagne, fazendo aqui o papel de um assassino mercenário, um grupo de mercenários encarregados de matar uma grande autoridade do Congo, estipulando que o assassino dessa autoridade terá que sair do continente imediatamente, deixando assim a sua vida, seus planos e seus projetos. E isso que acontece. Sendo que anos depois de ter feito, e ter executado a missão, já com uma vida pacífica, trabalhando numa ONG, surfando de vez em quando, o passado bate à sua porta da pior maneira possível, ou seja, assassinos querem a sua cabeça. E este é o início do filme O Franco Atirador, com aqui o Champagne, já um ator que eu considero um verdadeiro camaleão, porque aparentemente ele nunca repete papéis, ou quase nunca repete papéis, Ele é sempre um cara diferente, ou ele é o doidão atormentado, ou é o criminoso descontrolado. E vez por outras, uma vez fez até um advogado judeu que perde a cabeça. Champagne eu nunca, pelo menos nos papéis que ele me chama a atenção, eu nunca o vejo no mesmo papel, fazendo a mesma coisa, acomodado. Parece que é uma coisa dele. Ou não sei se é uma coisa dos diretores que chamam ele. Por exemplo, você está vendo esse filme. Ele está em excelente forma e no auge da idade dele. Quando ele fez esse filme, em 2015, ele devia ter aí seus 50, 60 anos e estava bem malhado, de fazer inveja a um surfista de 20 anos. Menciono o surf porque aqui é exatamente o que ele é. Ele é um surfista nas horas vagas. Sem nenhuma gordura no corpo, sem nenhum problema no corpo, além das cicatrizes de guerra que ele carrega. Não vamos estranhar lá ele. Vamos estranhar não. Só achei admirável, porque com certeza ele deve ter seus comodismos, suas preguiças, e aqui ele viu que ia fazer um papel, ou não sei se foi ordenado a ele que ele tinha que fazer o papel de atirador, de cara porradeiro, e ele aqui com certeza ele encarou uma academia, porque o interessante é que quem vê ele fazendo esse papel que eu mencionei de advogado judeu, olha assim e pensa que talvez ele seja assim mesmo, assim como foi o papel. E esse filme que eu estou mencionando, que ele fez com o Al Pacino, Carlitos alguma coisa, eu esqueci o nome, eu esqueci o nome do filme que eu estou mencionando, mas é um que ele faz o Al Pacino é um traficante porto-riquenho e ele faz um advogado judeu, um advogado já de meia idade, já calvo, já com barriguinha. Aí você vê ele trocentos anos depois dele fazer esse filme, parece que para ele as coisas funcionam ao contrário. Quando ele era mais novo, ele estava acabado. Quando ele é mais velho, ele está sarado. Mas enfim, nesse filme, para exemplificar o que acontece aqui, é que eles estão, como eles chamam mesmo, eles estão aparando as arestas. Ou seja, eles estão queimando o arquivo de todo mundo que foi envolvido,
Ou talvez aqui até o principal acusado de ter feito, né, de ter acabado com, mesmo que tenha sido na base de ordens, né, que ele é que fez ele que foi o executor da alta autoridade do Congo, acho que é o ministro de Energias, né, mas aqui a própria equipe dele tá queimando o arquivo. Ele, ao descobrir isso, vai atrás do acusado, né, do chefe da equipe dele, do amigo dele, que é interpretado do amigo fura-olho, né, porque o amigo casa com a mulher dele. Amigo fura-olho. O cara já babava pela mulher dele enquanto a mulher dele estava com ele. E por mais que a atriz aqui seja bonita, tal, ela não é lá aquela coisa, né? Mas o cara tava apaixonado por ela. O cara casou com ela e já queria adotar um garotão com ela anos depois. E estavam indo por esse ângulo. E ela nunca esqueceu o bad boy de coroa, né? Mandam assassinos altamente habilidosos para acabar com ele, mas o cara é mais esperto. E spoiler aqui, spoiler ou não, eu acho incrível quando fazem um trabalho bem feito, na minha opinião. Pelo menos é na minha opinião. Porque geralmente, quando o roteiro é preguiçoso, o cara ou vence por sorte ou por protagonismo. Quando eu falo sorte, é quando eles colocam lacunas assim pro cara ter sorte. Mas aqui ele simplesmente dá pra ver que ele é mais esperto porque ele é mais experiente. Ele é coroa tal, mas antes de ser mercenário ele era das forças especiais e com certeza tem mais experiência. O que fica claro aqui, um roteiro que eu considerei bem feito, né? Apesar de que tem as suas críticas, sempre tem a tua crítica. Sempre tem as críticas, né? Porque um homem branco salvando... eles têm uma crítica para isso. Salvador branco, alguma coisa desse tipo, né? Mas eu sinceramente não me inteirei disso no filme. Não que não seja assim ou seja assado. Eu vi o filme como entretenimento e como que é o que ele é, né? Se ele tem mensagens ocultas, que com certeza pode ter, né? Eu não me atentei a tanto. Ele aqui faz um mercenário, né? Nós já sabemos que a África sofreu e tal, mas a gente não mergulha tanto nisso. Eu me mergulhei no filme, né? Não que eu não me importe com isso. Jamais. Mas aqui eu me inteirei do filme. Ele faz aí um mercenário que tenta acabar com quem quer acabar com ele, quem quer queimar o arquivo dele, né? Mais do que justo. Aqui, eu acho que fizeram isso para ele não parecer invencível. Ele tem uma doença que de vez em quando dá fortes enxaquecas nele, né? Se fere muito nesse processo por causa das doenças, porque os caras são quase crianças na mão dele, apesar de também serem experientes. Ele é um verdadeiro Rambo. E eu posso dizer que o Sean Penn fez um excelente trabalho aqui. Eu inclusive, no dia de hoje eu estava comentando com um colega sobre o laboratório que alguns atores fazem e tal, que alguns se preparam muito bem para o papel. E eu não conheço, eu tenho que confessar que não conheço tanto do trabalho do Sean Penn, né? Como ele faz o laboratório. A gente estava comentando sobre o Gerald Leto, mas eu não me atentei tanto pro Sean Penn. Mas aqui nota-se que ele realmente, que eu reparo em tudo, né? Pelo menos em filme. Aqui dá pra ver pela psicologia, né, corporal dele e tal, que ele se entregou bastante pro papel. Ele
nas posições que ele pega na arma, né? Aquelas habilidades de combate, né? A mirar e tal, progressão e tudo mais. Que eu não sou tão... Não servi o exército nem nada, nem sou policial. Mas aqui dá pra ver que ele executa muito bem o papel. Por mais que o roteiro sempre realmente favoreça o mocinho do filme. Mas daqui dá pra ver que ele fez bonito, né? Fez bonito. E aqui dá pra ver que ele entregou uma das melhores atuações da sua carreira. Ele não faz feio aqui, né? É um filme que eu gostei muito, foi um ótimo entretenimento, né? E só lamento, a única queixa que eu tenho do filme, só não lamento que ele não repetiu o papel em projetos posteriores, né? Em outros projetos. Como eu disse, ele é um ator muito versátil. Inclusive tendo feito um documentário com El Chapo, que foi polêmico, porque ele conseguiu achar El Chapo e entrevistá-lo, enquanto a polícia parece que não conseguiu a mesma coisa. Mas enfim, esse é o vídeo. Assistam Franco Atirador. É um ótimo filme, né? Por mais que tenha suas críticas e tal. Alguns filmes realmente você tem que ver, você tem que ver e desligar algumas coisas, o cérebro, ideologia, porque se você for ver os problemas de tudo, você não vai se divertir com nada, porque tudo tem seu problema. Tudo tem seus problemas, tudo tem sua... eu acho que é difícil uma coisa não ter umas mãos, alguma coisa, uma renda duvidosa. E eu tô falando aqui de um texto que eu li de um rapaz que criticou o filme por ser tal, que tem acontecido tal coisa na África, e ele ser um cara, né, branco, de meia idade e tal. Eu não me atentei a isso não, eu vi o filme assim, descompromissadamente. Mas em termos de ação, o filme é muito bom, vale a pena, assistam, curtam, compartilhem, dá essa força aí para seguir o canal. Um abraço a todos.